Nós estamos estreando hoje uma nova série. Essa série chama como tema principal O Lugar Secreto, e hoje nós vamos falar um pouco de intimidade com Deus. E isso para nós é fundamental, intimidade com Deus. E eu, sem perda de tempo, eu já queria nessa introdução ler o que está escrito de forma tão maravilhosa no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, os versos 23 e 24, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glórias a Deus. Tem muita gente estabelecendo planos pós-pandemia. O que eu vou fazer? Mais ou menos, está muito parecido com os finais de ano, nas comemorações finais de ano. A gente chega no final de um ano e faz um monte de projeto, faz um monte de plano. 2021 eu vou fazer isso, 2022 eu vou fazer isso. Todos nós fazemos planos, e é lícito. A Bíblia fala, inclusive, que o coração do homem pode fazer planos. Esse é o Provérbios 16. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então é lícito que você faça plano para os tempos vindouros, pós-pandemia, como é que eu vou realizar isso, o que eu vou fazer sobre essa questão. Isso é fundamental. E você podia planejar várias coisas na sua área financeira, na sua área sentimental, emocional, na área da saúde. Eu vou voltar. Aí, tem gente que está sem fazer exercício físico há 30 anos. Agora, depois da pandemia, já falou que vai começar a fazer. Eu conheço gente da minha convivência que está dizendo isso. Amém, tudo certo. Nunca é tarde para começar, mas que se comece realmente. Eu não sei qual é o seu plano, propósito, seja na área profissional, seja qual for. Mas uma coisa eu quero te dizer, no início aqui, na introdução desse tema, o mais importante que você deva planejar para o momento que você está vivendo e para o momento futuro é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso fala de intimidade, isso fala de amizade íntima, que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Não é só um relacionamento familiar. Eu aprendi estudando esse dia que há uma diferença em relacionamento familiar e relacionamento íntimo. Talvez você possa ter alguns relacionamentos familiares, inclusive dentro da nossa comunidade, mas intimidade mesmo é com pouco. Eu gosto muito de fazer aquela análise de crescimento de intimidade que Jesus tinha nos seus... O exemplo de Jesus para nós é fantástico. Aliás, em todo momento, nós vamos nos reportar, nós vamos ser levados a entender o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é o máximo da intimidade, é o máximo do relacionamento íntimo. E Jesus, nos seus 3 anos e meio, vamos dizer assim, vamos ser mais específicos com relação ao ministério público de Jesus, ele teve relacionamentos, alguns familiares, alguns íntimos. E tem uma sequência se não me falha a memória, eu vou tentar fazer matemática aqui, de 7 tipos de relacionamento que Jesus teve. E eu quero te ver, depois eu quero te perguntar em qual nível você está em relação a Deus, em relação ao Salvador Jesus Cristo. O primeiro nível de Jesus era a multidão. Que nível é esse? Multidão era aquelas pessoas que acompanhavam Jesus por uma série de motivos. Essa multidão muitas vezes estava ali, muitos deles estavam agradecendo pelos milagres que eles experimentaram, outros ali querendo receber o seu milagre, outros ali para sair na foto, para sair no principal jornal da época, que ele estava junto de Jesus. Quem nunca viu aí na época de política, vai começar agora a época de política. Aí o candidato sai na rua, fazer campanha, as pessoas querem ficar e sair na foto perto dele para falar que é íntimo. Aí eu conheço o prefeito que foi eleito, eu conheço isso. Não necessariamente, nunca viu. Tocou pela primeira vez. Então a multidão, agora tem um detalhe, a multidão que ovacionou Jesus ali, na entrada triunfal dele em Jerusalém, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que dali a uma semana estava falando assim, crucifica-o, solta Barrabás. Então esse é o primeiro nível de relacionamento que Jesus nos mostra, multidão. O segundo nível foram os 500 que Jesus, depois de ressurreto, mostrou para eles e subiu ao céu diante dessas 500 pessoas. Ótimo, top, já é gente que está mais próximo. Já há uma seleção natural no processo. O terceiro nível de relacionamento são aqueles que são os 70, enviados, os discípulos.
70 que foram enviados 2 a 2 ali para preceder Jesus nas cidades para onde que ele ia fazer a obra que tinha que ser feita, preparar o caminho. Esse era os 70. Dentro dos 70, ele tinha 12 discípulos. Um relacionamento bem mais próximo, de ensino ali, de comunhão muito mais próximo. Dentre os 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que foram eles que foram levados para o monte da transfiguração, foram eles que viram Jesus transfigurado, mostrando aquilo que seria a eternidade, foram eles que foram levados junto com os outros discípulos no Getsêmani, mas Jesus trouxe eles 3 mais para próximo e foi orar. Esses 3 então eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E por último, o relacionamento mais íntimo de Jesus era quem? O apóstolo João. A Bíblia fala que João reclina, ali em João 13, o Evangelho de João capítulo 13, verso 25, João reclinava a cabeça no peito de Jesus, ou seja, João, ele sentia as batidas do coração de Jesus. Esse era o mais íntimo de Jesus aqui na terra, porque Deus havia um propósito na vida dele. Então aí a pergunta que eu quero te fazer nessa introdução é: em que nível você está? Se não me falha a memória, eu falei 7 níveis de comunhão, de presença, de estar junto, 7. Que nível você está? Você está no nível da multidão? É aquele que vem à igreja esporadicamente, que ora esporadicamente? Pensa. Eu não estou aqui para julgar. No momento da preparação da mensagem, eu fiz o meu julgamento e entendi que nível que eu quero estar, mas eu entendi também, a partir de Jeremias 9, 23, 24, que eu deva procurar, buscar para este momento, esse tempo e tempos vindouros, aquilo que é conhecer o Senhor, perseguir e conhecer o Senhor, viver uma vida de intimidade com Deus, que isso vai fazer toda a diferença em todos os outros propósitos. É aí que o Espírito Santo quer chegar conosco. Quando nós nos relacionamos intimamente com o Senhor, quando nós procuramos conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, as outras áreas naturalmente serão bem-vindas. Você e eu, com certeza, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos conhecer o tempo de Deus, o modo que Deus quer realizar. Nós vamos, o Salmo 25, 14 fala que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que conhecem e têm comunhão com Deus, Deus vai revelar a intimidade dele, vai revelar o profundo para ele. Então o nosso desejo para esse tempo, no momento que nós estamos vivendo e para o porvir, deve ser permanecer na presença de Deus, conhecer o Senhor. E qual é o momento máximo que a Bíblia fala de conhecimento do Senhor? O momento máximo de intimidade de homens com Deus estava no Éden. E o pecado fez com que isso fosse cortado. A Bíblia fala em Gênesis 3:8 que Deus vinha, e aí a gente entende que Ele vinha realmente todos os dias para ter uma comunhão. A gente chama isso de happy hour gospel. É o momento final do dia, 6 horas da tarde, gostou, né? Happy hour gospel. Chega no final do dia, você está cansado, aí você para no lugar, senta para conversar com um amigo, ou chega em casa, senta para conversar com a esposa. Aquele momento de dar uma relaxada, era o momento que Adão terminava as tarefas de cultivar e guardar o Éden, que era o lugar do total shalom. O Éden é o shalom, a paz, a prosperidade, o bem-estar, tudo tinha no Éden. Só que em Gênesis 3:8, quando Deus vem na viração do dia para visitar Adão, Adão já estava com medo, ele estava nu. Ele fala assim: eu estou aqui, mas estou nu, fiquei com medo, me escondi do Senhor. Porque Adão e Eva, eles fizeram o favor de se separar de Deus através do pecado da desobediência, e isso gerou o quê? O afastamento do homem. Deus falou assim: olha, não dá para Adão e Eva permanecer aqui no Éden, porque senão eles vão comer, já que eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora eles são igual nós, se eles comerem a árvore da vida, aí acabou, tira-se Adão e manda para a terra. E com todas aquelas questões que você sabe muito bem, que ele tinha que trabalhar, suor do rosto, a mulher para dar luz ia ter muitas dores, aqui é toda coisa que não está no contexto da mensagem, que vale a pena você estudar. Mas havia uma promessa também, né? Que o filho ia esmagar a cabeça da serpente.
lá naquele mesmo lugar do pecado, da separação, daquilo que causou um extremo transtorno para todos nós que nos alcança hoje, e lá naquele mesmo lugar, o Senhor dá uma promessa que Ele iria consumar uma obra, e aliás, diga-se de passagem, em todo o tempo da humanidade, toda a história da humanidade, você vai ver Deus construindo planos para trazer de volta a comunhão íntima dele com o homem, porque você e eu fomos criados para isso. E isso é magnífico demais. Mas ali foi a narrativa da queda, ela vai dizer exatamente quando que nós perdemos essa comunhão íntima com o Senhor, porque ali havia tudo de bom naquele lugar. O homem tenta viabilizar a sua própria vontade, e esse é que é o desafio. Por que nós às vezes não conseguimos ter uma comunhão íntima com o Senhor? Porque nós queremos que a nossa vontade prevaleça, e não a vontade daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Foi isso que Adão e Eva fizeram ali. Eles aceitaram um sofisma, uma meia-verdade, e você e eu temos que tomar muito cuidado com isso, porque as verdades elas são muito claras às vezes na nossa vida, mas os sofismas, que são chamadas meias-verdades, elas são complicadas de a gente discernir. A gente só discerne realmente se nós estivermos em íntima comunhão com o Senhor. E isso fará, com certeza, toda a diferença na minha e na sua vida. Agora, o homem estava isolado, afastou de Deus. Era hora de começar um novo tempo, e aí Deus vai fazer coisas maravilhosas. Se você estudar ali, ler o Velho Testamento, você vai ver em todo o tempo Deus preparando momentos de íntima comunhão, dando vozes de profetas, dando vozes a reis, dando oportunidades para homens e mulheres conviverem com Deus de forma íntima, para restaurar aquilo que ia ser e foi restaurado de forma gloriosa e completa quando Jesus Cristo foi para a cruz, e daqui a pouco você vai ver para nós quando formos finalizar a mensagem. Mas o certo é, a obra da cruz é a perfeição daquilo que Deus quer, ou seja, a comunhão nossa com Ele intimamente, porque Ele fala em Romanos 3, 23, 24 o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a obra de Cristo é o grande, é o ápice, é o momento especial daquilo que Deus fez para nós, em termos de restaurar a nossa intimidade, em termos de restaurar o nosso Éden pessoal com Ele, em nome de Jesus Cristo. Agora a pergunta que eu quero fazer, eu preciso fazer algumas perguntas para você. Eu fiz essa pergunta para mim na preparação da mensagem, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Será que nós estamos nos relacionando com Deus apenas no modo piloto automático? Muitas das coisas que nós aqui meditamos enquanto igreja nesse tempo de pandemia, de fechamento de templo, é algo que Deus ministrou no nosso coração desde o primeiro dia, desde as primeiras semanas, é que nós como igreja estávamos andando no piloto automático. Nós já sabíamos fazer exatamente, eu me lembro como se fosse hoje, todos nós sabíamos, por exemplo, no culto das 8h30, o café da manhã, quem era a equipe já chegava, já montava a mesa, já sabia quem ia desmontar, mas estava assim, rodando assim maravilhosamente bem. Só que Deus faz esse movimento em toda a terra para tirar a gente do piloto automático. Será que na sua relação com Deus você não está no piloto automático? Vai indo? Outra pergunta: prestamos um culto a Deus com racionalidade, consciência, conhecimento e com ou sem intencionalidade? Você está cultuando a Deus intencionalmente? Romanos 12, 1 e 2, ele é traz muita luz sobre essa situação. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos vivos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, será que nós estamos fazendo isso intencionalmente? Será que quando nós saímos da nossa casa para vir no templo, nós estávamos só cumprindo uma tabela? Ou nós vínhamos aqui para sentar aqui e adorar a Deus? Será que você está abrindo aí um dos seus aplicativos aí de rede social para participar conosco desse culto online, simplesmente para pôr seu nome no chat lá para ver que você está online? Como você está? Porque uma das coisas que o Senhor quer fazer nesse tempo que nós estamos vivendo é restaurar nossa comunhão íntima com Ele. Outra pergunta: nosso relacionamento com Deus é apenas a busca dos nossos próprios interesses? Ou não? Para sermos íntimos com o Pai? Será isso? Será que você vem na casa do Senhor para procurar o seu milagre? Lembra da multidão que saía caçando Jesus por causa do milagre? Será que é essa a sua intenção? Será que é esse o objetivo? Não, estou indo lá porque eu presto um serviço, eu sou da equipe.
Ah, não, eu assisto porque eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de restauração do meu casamento, eu estou precisando de uma cura de uma enfermidade, eu estou precisando me restaurar emocionalmente. Ó, parabéns, está tudo certo. Mas será que é só isso? Será que a nossa relação com o Senhor se limita a isso, aos milagres dele? Porque os caras que receberam o milagre, pega aqueles 10 leprosos, foram curados os 10, saíram correndo para se apresentar ao sacerdote conforme o próprio Jesus orientou. De repente, um dos 10 apenas para falar assim: poxa, por que eu estou indo para lá? Sendo que aquele que me fez essa obra está ali. Ele voltou e agradeceu. Será que eu e você estamos nessa rota? Ah, só esperando os milagres, usando Jesus Cristo como se fosse um cartão de débito, uma poupança? Ou será que você realmente quer ter intimidade com o Senhor? E por fim, a última pergunta: será que nós temos realmente até buscado a Deus? Esse que é o desafio. Eu não sei, nós temos uma estatística aí dizendo que apenas 52 pessoas que frequentavam os nossos cultos públicos estão nas redes sociais dos cultos online. Mas por que acontece isso? Que esfriamento é esse? Será que não é a hora de nós invertermos o processo? Será que não é isso o propósito de Deus? Agora, quem está aproveitando esse tempo de afastamento social e aproximando do Senhor, está vivendo uma vida de forma gloriosa. Oportunidades estão sendo criadas. Eu tenho percebido isso na minha vida e na vida de muitas pessoas com as quais eu converso. Pessoas que têm aproveitado essa oportunidade, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar ausente, ao invés de se fechar em si mesmo, ao invés de fazer qualquer outra coisa, está buscando a presença de Deus. E essa intimidade está mudando a história dessa pessoa. Está fazendo toda a diferença, isso é maravilhoso. E olha que bonito, olha que fala aqui em Romanos 5, 8, 11, olha o que Deus quer de mim e de você. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Romanos 5, verso 8 em diante. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Isso é fato, inequívoco. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Olha só, Jesus nos livrou do castigo de Deus. Nós, olha, presta atenção neste versículo, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Glória a Deus. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Eu quero liberar essa palavra profética do verso 11 do capítulo 5 de Romanos. Se você porventura chegou aqui, a equipe que está aqui, ou quem está nos assistindo, por algum motivo você está triste, descontente com alguma coisa, o fato que está descrito aqui no verso 11, o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos tornando amigo de Deus, vai trazer uma alegria, e a alegria é perfeita, completa e acabada, porque é a alegria do Senhor, que é a nossa, que é a sua força, em nome de Jesus Cristo. E como podemos, a gente já está partindo para o final da nossa meditação, como podemos então, na prática, nos tornarmos amigos de Deus? Eu preciso, antes disso, citar alguns exemplos de homens que, na prática, obtiveram essa intimidade com Deus. Lembra que eu falei que na história da humanidade, o Senhor sempre preparou algo para toda a humanidade, que ela pudesse voltar. Aliás, diga-se de passagem, tudo, a Romanos capítulo de número 1 é fantástico. Aliás, o cerne da teologia cristã está em Romanos 1. O que significa isso na prática? Significa que não há ninguém no mundo indesculpável diante desse Deus Todo-Poderoso, porque a natureza se manifesta, a natureza mostra a glória de Deus. É isso que o Salmo 19 fala. Então, ainda que a pessoa seja cego, surdo, mudo, ele sente o calor do sol brilhando. Aliás, alguns teólogos dizem que o maior evangelista do mundo é o sol, que prega 12 horas o evangelho. Todos os seres humanos são indesculpáveis, e há algo no coração do homem, que o livro de Eclesiastes 3 fala, que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Deus tira Eva e Adão do Éden, mas não tira aquele desejo ardente de conhecer o Senhor e prosseguir a conhecer o Senhor.
O desafio é meu e seu. O desafio é nosso de poder fazer com que isso aconteça na nossa vida. Quer exemplo prático? Abraão. A Bíblia fala em Isaías 41:8 que Abraão era amigo de Deus. Nós conhecemos Abraão por várias coisas. Aliás, trabalhamos o Heróis da Fé aqui na terça-feira. Você está convidado para estar conosco aqui às 7h15 da manhã, online também. Nós trabalhamos Abraão. Um dos aspectos mais... que quando nós falamos Abraão, você lembra o quê? Pai da fé. Mas o Senhor cita ele não como pai da fé. O Senhor cita ele através do profeta como um amigo de Deus. Por quê? Porque como amigo de Deus ele tem fé. Ele sai da terra dele, ele sai da parentela dele e vai para o lugar que o Senhor ensinou. Isso é amizade, isso é comunhão, isso é relacionamento. Amigo de Deus. Quer outro também? Moisés. É lindo, fantástico. Está lá, Miriam e Arão começam a se rebelar contra Moisés. O cara casa com a Cuxita, com a mulher que vem da descendência de Cão, filho de Noé, que pecou, que se rebelou, que mostrou a nudez do pai, foi amaldiçoado por Noé. Aí Moisés, só ele que é profeta? Olha o profeta aí, casando com a mulher Cuxita, que não tem nada a ver com a nossa relação. Uma mulher amaldiçoada. E eles entram em rebeldia. Será que Deus só fala com ele ou fala conosco também? Aí, os dois irmãos, olha, a guerra começa dentro de casa mesmo. Não importa não, se você está vivendo em batalha dentro de casa, creia que isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Então entre nessa guerra com intimidade com o Senhor, e Deus vai te dar vitória, porque lembra que Deus quer, em Jeremias 9:23, conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. A partir do momento que você conhece intimamente com o Senhor, você entra nessa guerra muito mais bem preparado e bem mais armado, porque nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Então Deus, que você está buscando intimidade e conhecer a Ele, Ele vai te conceder essa graça. Sensacional. Que é outra. Aí nesse momento que Moisés acontece, Moisés, quando você pergunta por Moisés, me fala um conceito sobre Moisés. O que você fala? Primeira coisa, Moisés, o homem mais manso da terra. Concorda comigo? Todo mundo sabe que o homem mais manso da terra foi Moisés, está escrito na palavra. Mas é esse o conceito de Deus sobre Moisés? Não, Moisés em Números 12, Deus, e também em Êxodo 33, vai ser chamado de amigo de Deus. A Bíblia fala em Números 12, quando Deus chega, chama os três lá, bota na porta da tenda, e fala assim, olha, que eu revelo ao profeta as coisas comuns dos dias aí, ó, esses profetas mentirosos, essas coisas tudo, ou seja, Arão e Miriam, fica no seu lugar, porque com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca, fala face a face. O amigo Moisés, que a Bíblia fala, falava boca a boca. Sabe o que é boca a boca? Vou falar abertamente, quando você vai lá em Números 12 e pega a raiz da palavra, boca a boca é o beijo do marido na mulher depois da atividade sexual, é o beijo mais íntimo, é a relação mais íntima que existe na terra, é essa relação que Deus tinha com Moisés. E é essa relação que Ele quer ter comigo e com você, uma relação de tal intimidade, que Ele revele os propósitos dEle, que os seus sonhos sejam realizados, que você consiga derramar essas bênçãos na vida das pessoas. Esse é o projeto de Deus. Que é um outro exemplo fantástico, de outro amigo de Deus, Davi, cheio de pecado, cheio de erro, mas em Atos 13:22, como é que a Bíblia chama Davi? Um homem segundo o meu coração. Será que você e eu, quando Deus fala de nós, igual falou de Jó, igual apostou na vida de Jó, será que Deus pode apostar e lá do alto Ele falou, você está vendo o meu servo fulano de tal, está vendo a minha serva ciclana? Aquele é um homem segundo o meu coração, aquele é uma mulher segundo o meu coração. O que significa isso? É João pondo a cabeça no peito de Jesus e ouvindo as batidas do coração do Senhor. É isso que Deus quer de nós. E por fim eu já citei o exemplo do Novo Testamento fantástico, é o próprio apóstolo João, que reclinava a cabeça. Tanto é verdade que na hora de saber quem que era o traidor, que Jesus falou, na mesa tem o traidor. Aí eles cutucaram João, lembra aquele negócio quando você olha para a autoridade assim, você quer saber quem que é o íntimo da autoridade, é o cara que está toda hora no ouvido da autoridade. Olha para as entrevistas de presidentes, de prefeitos, de governadores, quer saber quem é o cara, você quer pedir um favor para a autoridade, se não alcança a autoridade, não. Vê quem está balbuciando alguma coisa no ouvido do presidente, do prefeito, do governador. Pede esse cara, que esse cara tem intimidade suficiente para chegar no prefeito lá e
e fazia a sua petição. É lindo isso. Eles perguntaram para João, os discípulos ali na mesa, na última Páscoa e a primeira ceia, que ali se confundem, Jesus inaugura ali a primeira ceia. Isso é lindo, essa é uma história maravilhosa, mas onde que eu quero chegar? Os discípulos perguntaram quem é o traidor. Tem que perguntar para João, porque ele é que reclina a cabeça no peito de Jesus. E João perguntou, e o resto da história você tem que ler lá no Evangelho de João, capítulo de número 13. Mas as coisas que você precisa para cultivar essa intimidade com Deus, para a gente encerrar, primeiro, conversar continuamente com o Senhor. Oração. Oração, irmão, não é, Ramalho, mas eu tenho tempo de oração, eu estou te falando de tempo de qualidade, a sós com Deus, no lugar secreto sim, mas eu estou te falando de orar constantemente, orar sem cessar. É isso que o livro de Tessalonicenses fala. Tem uma história linda do irmão Lourenço. Este homem, com 18 anos, ele teve uma experiência com Deus. Ele viu, numa época parecida dessa que nós estamos vivendo, ele viu uma árvore com as folhas caindo e caiu uma folha perto dele. Ele olhou a árvore e não tinha folha nenhuma. Mas ele vai se lembrar que na primavera a árvore vai florescer e vai ficar linda. Olha os ipês. Quando ele olha aquilo ali, ele se converte ao Senhor pelo simples fato dele ver uma folha de uma árvore seca caindo. Porque ele sabia que a graça e a misericórdia do Senhor ia restaurar aquela árvore. Ele vai para a guerra, quase morre 2 vezes. Quando ele volta da guerra, ele se apresenta para servir ao Senhor. E nesse lugar, ele fazia sandálias e fazia comida. Ele pegou as atividades menores daquele lugar. E o chamado irmão Lourenço, ou irmão Lawrence, ele vai ali naquele lugar de refúgio, de qualidade com Deus, a sós com Deus. Ele vai escrever algumas cartas e vai ter algumas conversas com alguns de seus líderes. E essas cartas, 15 cartas e 4 conversas, vai virar um livro, A Prática da Presença de Deus, que é simplesmente fantástico. Por quê? Porque ele fala da questão do contato com Deus nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes do dia a dia. Claro que eu e você temos que ter tempo de qualidade a sós com Deus no nosso lugar secreto, conforme Jesus falava. Claro que nós temos que ter comunhão na igreja, claro, isso é fundamental, isso é essencial. Mas o Senhor quer de você intimidade. Intimidade fala de você sair daqui agora, quem está na equipe agora, e em todo dia você está se lembrando de alguma coisa, falando com o papai, Deus, obrigado. Agradeça a Deus dos pequenos detalhes. Será que você tem parado diante da sua mesa de alimentação em comunhão e agradecido ao Senhor? Será que você, quando se levanta de manhã, você para agradecer ao Senhor de morar numa casa segura, numa cama confortável? Será que você agradece ao Senhor pelo cobertor que te cobre no tempo de frio, como nós estamos vivendo? É isso que o irmão Lourenço prega para nós, para que nós tenhamos tempo com Deus, sim, diariamente, 24 horas por dia. E é isso que o Senhor quer quando Ele fala que nós devemos orar sem cessar. Outra coisa tremenda é a meditação na palavra. Quer ter intimidade com Deus? Aqui, é Bíblia, irmão, é Bíblia. Quantos de nós estamos sendo omissos na leitura e na meditação da palavra de Deus? Meditar não é aquele trem lá daquelas religiões não cristãs, né, de ficar não, meditação é ler de novo, buscar entender, pedir o Espírito Santo de Deus para trazer realmente revelação ali, e ouvindo isso, praticá-lo na sua vida. Não seja omisso quanto à palavra de Deus. Deus quer ter intimidade contigo, porque aqui é boca de Deus, aqui é Deus falando ao seu povo. Então passe agora a tomar uma decisão de ler a palavra de Deus, meditar nela. Invista tempo da sua vida na palavra de Deus. Quer mais outra coisa? Uma coisa fundamental para ter intimidade com Deus: seja sincero. Para que você fica maquiando as coisas diante de Deus? Seja sincero com o Senhor. Abra o seu coração. Deus nunca bateu de frente com homens que foram sinceros com eles. Eu pregava errado nos altares que eu andei até esses dias aí agora de isolamento social, onde eu fui debruçar e estudar mais ainda. Eu pregava errado, eu já subi neste altar aqui e já disse que você não deveria perguntar para Deus por que você está passando isso. Mas eu aprendi nesses dias que você deve sim perguntar, e não tem nenhum motivo para você não perguntar. Pergunte sim o porquê, mas pergunte também o para quê.
Eu falava que você não deveria perguntar o porquê, explicava ainda, porque você não deve querer entender o motivo pelo que você está passando, você deve entender o propósito. Parabéns, ficou bonito, mas não é isso que Deus requer. Quando você vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele questionava Deus, ele brigava com Deus, Jacó brigou com Deus, venceu, Deus se deixou vencer. É lindo, maravilhoso, irmão, é maravilhoso. Rebeca, meu Deus do céu, Rebeca, que exemplo magnífico de comunhão com Deus. Rebeca era estéril, vai lá o Isaac ora por ela, ela engravida, o sonho se realiza. Naquela realização de sonho, começa o movimento dentro do ventre dela. Só que naquele tempo não tinha ultrassom, naquele tempo não tinha tecnologia médica que tem hoje. Muitas das suas amigas abortaram, perderam seus filhos antes dela que ela conhecia. Por causa disso, aborto, vai morrer, meu sonho vai morrer. E ela não sabia o que estava acontecendo. Aí ela chega para o Senhor e fala assim: por que tudo isso está acontecendo comigo? Não tem dificuldade nenhuma de você perguntar para Deus por quê. Sabe o que Deus fala com ela? Olha, filha, no seu ventre não tem apenas um sonho, no seu ventre tem 2 nações. Eles já começam a brigar por aí, que eles vão brigar eternamente. Ali nasceu a guerra dos árabes e dos judeus, tá? Depois você estuda a história, que isso também é maravilhoso demais. É maravilhoso isso. Sabe quando você tem intimidade com Deus e chega a Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? Aí você pode ter certeza que Deus vai te responder. Porque no momento que você está íntimo com Ele, Ele tem o prazer de estar respondendo por você. Seja sincero, fala a verdade. Fica maquiando a situação, não. Antônio Rosa, pode voltar aqui comigo, filho, por favor. Devo optar por obedecer a Deus na fé. Obedecer, porque Jesus, olha só, em João 15,14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Pode ser que alguém que esteja aqui no auditório ou online, eu conheço gente da nossa igreja que tem assim muita proximidade com o atual prefeito da cidade, que é amigo. Conheço muitos amigos de prefeitos, governadores. A gente tem gente que fala que é amigo do presidente, realmente tem gente da nossa relação aqui, familiares que tem amizade que passa uma semana inteira com o presidente, o atual presidente. Mas será que esse amigo ele não tem que obedecer às ordens do presidente, não? Aí vai chegar na rua, é aquele negócio, né? Não, eu sou amigo do Coronel Ramalho. Quantas vezes já me ligaram para a minha casa e falaram assim, tem uma pessoa aqui dizendo que é seu amigo, mas ele está sem carteira ou sem documento do carro. Eu falei assim, leva meu amigo para onde você tem que levar, meu filho, eu não vou. Depois lá na cadeia eu busco ele, mas agora não, faz o que tem que fazer. Porque você é meu amigo, porque você é amigo da autoridade, você não vai obedecer? Então a ordem de Jesus, vocês são meu amigo quando vocês me obedecem. Outra coisa, devo valorizar o que o Senhor valoriza. O que o Senhor valoriza? A comunhão íntima. O Senhor, as coisas mais importantes que o Senhor Deus tem é a obra de Jesus na cruz para nos salvar e também a outra coisa é quem faz essa divulgação, evangeliza e fala do amor de Jesus Cristo. E por fim, mais do que eu quero é outra coisa, eu tenho que desejar ser amigo de Deus. Os salmos estão repletos dessa. Davi realmente ansiava ser amigo de Deus, e no Salmo 27 ele conclui essa mensagem comigo aqui dizendo: uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. É o que Deus quer de nós. O Senhor quer ter uma íntima comunhão contigo, e Ele preparou tudo isso. E só em Cristo Jesus nós podemos ter isso. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele abriu o novo vivo caminho. Olha que maravilhoso, maravilhoso. Nós temos no livro de Hebreus. Por isso, Hebreus 10, 19 e 20, para a gente concluir. Por isso, irmãos, nós agora temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. E nós podemos fazer isso com toda confiança, por causa do sangue de Jesus. Nós podemos entrar através de um novo e vivo caminho, um caminho de vida, o qual Jesus nos abriu. E este caminho nos leva através da cortina, através do seu corpo, que foi entregue na cruz. Hebreus 10, 19 e 20. Mateus 27, 57, vai dizer que Jesus falou: está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela hora, a Bíblia fala que o véu, que era um pano muito grosso, que 2 cavalos puxando de um lado e de outro, não conseguiu rasgar. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo.
corpo de Jesus, que foi rasgado ali na cruz e antes da cruz. A morte dele abriu. Hoje eu e você podemos ter intimidade com o Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça do seu lugar. Pai santo, Pai querido, tua palavra foi lida e meditada. E um dos aspectos para que nós possamos ter íntima comunhão com teu Espírito Santo é a palavra. E essa palavra que gera fé e que age em nós, ó Deus, em nome de Jesus, que o desejo ardente de buscar na palavra, de orar a palavra, de ser sinceros com Deus, de desejar essa amizade, de não temermos, porque o Senhor abriu um novo vivo caminho, Jesus, para que nós pudéssemos chegar no santíssimo lugar. O véu foi rasgado. Naquele tempo, no tabernáculo, no templo de Salomão, o povo chegava até um limite. Daí para frente, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, não podiam chegar. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas com a morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. E nós hoje podemos entrar na tua presença por um novo vivo caminho. Pai, que esse povo que está nos assistindo nessa hora possa desejar ardentemente no seu coração uma intimidade profunda com o Senhor, através da fé, da palavra, da oração, através da sinceridade e da obediência, desejar ardentemente conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.